E assim, aproveitando o gancho, né, essa questão do sofrimento, que uma das coisas que principalmente o brasileiro sofre muito é a questão da discriminação, né? E dentro da cultura racional a gente não vê isso. A busca dentro da cultura racional é pela igualdade, né? A igualdade não no sentido assim, você tem que ser igual a mim, não é isso, você tem o mesmo peso que eu, você tem a mesma importância que eu na natureza, né? Então, quem sou eu para me julgar acima ou abaixo de você? Então, isso aí que é o próprio autor disse isso numa entrevista uma vez, em 85, que a cultura racional ela não é contra nada, nem ninguém. Ao contrário, ela é a favor de tudo e de todos, né? Porque a gente parte do princípio que qualquer mudança ela vem primeiro da aceitação, né? E então nós não julgamos, nós não discriminamos, ao contrário, nós unimos, né? Pois na natureza todos têm o seu papel, o seu lugar e sua responsabilidade. Então, se você quer mudar de lugar dentro da natureza, muda de atitude, é uma escolha pessoal, não sou eu que vou dizer, né? O seu contato com o livro é uma coisa íntima, é dentro da sua casa, no seu momento de lazer, no seu momento de solitude. Não precisa em local nenhum para ninguém falar para você o que fazer. A verdade vai chegar para você, dentro do seu raciocínio, né? Então, foi pela vontade que qualquer pessoa, pela vontade ela desce, então, e pela vontade ela sobe, né? E a recuperação, os livros, eles dizem muito sobre a fase de recuperação, que é a fase do terceiro milênio, né, que nós estamos. A fase de recuperação é realmente essa subida. A subida no sentido financeiro, no sentido social, no sentido humano, principalmente, né? Então, o que muitas pessoas dizem é que esse conhecimento, ele devolveu e devolve a dignidade para as pessoas, né? Porque é isso aí que a gente tem em mãos. A gente toma posse de novo do que veio pra gente, né? Pra gente ter mesmo. Olha só, a gente fez uma sequência musical e uma das músicas tem como título Um por amor, dois por dinheiro. Obviamente nós vivemos um mundo muito material, capitalista, e a gente acaba reforçando inclusive o que a própria frase, então a narrativa da rua, de observar a rua, que você vale o que tem. Valer o que tem sido a máxima desse mundo, inclusive que põe as pessoas contra as outras, né? E aí quando você fala que a cultura ela agrega, ela não distingue inclusive a questão étnico-racial, nem de gênero, obviamente a gente consegue compreender como é possível inclusive criar uma simbiose dessas energias e a gente pensar na construção de um mundo que possa inclusive ser muito mais acolhedor, ser muito mais, acho que tirar esses conflitos mesmo, dessas contendas particulares individuais, né? Porque a gente acaba tentando ser mais que o outro pelo próprio desenho de modelo que o mundo nos apresenta. Mas é sem dúvida nenhuma a busca desse conhecimento que vai fazer que você se torne uma pessoa melhor. Esse conhecimento, ele tem sido compartilhado de forma muito espontânea, muito gratuita, porque quando eu vejo que as conferências que vocês têm feitas, elas são abertas, elas são em pontos em praças, ela tende a fugir daquele espaço físico de concentração de um ou de demais grupos, por consequência, e dar acesso a essas pessoas, né? E como é que é essa oferta e esse acesso? As pessoas têm tido a curiosidade de ler mais, tendo em vista que o número que a colega me passou aqui, cerca de 82 milhões de estudantes da cultura racional, é um número inclusive impactante, mas chegar a mais ouvidos, chegar a mais lares, chegar a mais mentes, tem sido de repente uma investida de vocês. E quais são os mecanismos que vocês têm encontrado? As redes sociais têm ajudado, os espaços midiáticos também. Enfim, como é que vocês têm utilizado tudo isso para poder falar para mais gente? Olha, eu vou começar falando sobre o efeito. A quantidade de livros não está dando para quem quer. Que maravilha, é uma prova que... Exatamente. Agora eu vou deixar para minha prima Gabriela falar sobre a causa. Bom, eu estava falando da divulgação, né? Nós acabamos de chegar do Uruguai, fizemos uma divulgação lá. Um grupo de estudantes foram para a Suécia, para a Finlândia. E então, assim, como é uma divulgação voluntária, as pessoas percebem, né? As pessoas veem essas transformações e fazem questão de divulgar. Então, por ser uma divulgação espontânea, atinge muita gente, né? A gente vai pelas ruas, vamos fazer caravana, tem banda. Então, tem várias formas de divulgação e as pessoas procuram
pelo que o Fábio descreveu, o que é esse mundo. Então elas procuram algo que faz com que a gente tenha um conhecimento da gente e um conhecimento maior do mundo. Então é a necessidade das pessoas somado à divulgação espontânea, com amor, faz as pessoas acordarem cedo, viajarem, deixarem o trabalho para trás para fazer esse tipo de trabalho que só engrandece a gente, assim, só traz benefícios, né? Fábio, explique melhor, inclusive, essa parte do grupamento da fase do pensamento para a fase que estamos vivendo agora. Para que as pessoas, quando eu falei que o ritual desenvolveu e desenvolve, inclusive, o pensar dentro da mente da juventude, eu queria que você pudesse explicar, obviamente, em que parte dentro desse processo existe os não acertos, para a gente entender que o pensamento ficou até ali os anos de 1930 e a gente entrou, inclusive, numa nova fase. Para entender como é que é esse processo, a gente geralmente recorre ao passado, né? Que é lembrar que nós já fomos selvagens e antes de sermos selvagens nós somos monstros. Então nós somos desenvolvidos e preparados por esse conjunto elétrico e magnético que é a natureza. A natureza é um conjunto elétrico e magnético e nós somos uns aparelhos elétricos e magnéticos. Nós temos na nossa cabeça duas máquinas. Uma é a imaginação e outra é o pensamento. Então, a gente chama de segundo milênio a fase do desenvolvimento do pensamento, né? Que é essa fase que terminou, né, em 1935, porque houve uma mudança de fase da natureza e entrou a governar a natureza a energia racional, uma energia superior a essas duas energias. Essa foi uma interferência de outros mundos sobre a natureza, porque se não houvesse essa interferência, a humanidade iria se extinguir através do progresso de transformações, né, de poluição, né, e de multiplicação dos seres, porque tudo que se multiplica enfraquece, degenera, até desaparecer. Então, a fase racional é uma intervenção de mundos superiores para recuperar a humanidade, né? Agora, se trata de uma evolução natural da natureza. Uma fase, que é a fase do pensamento em liquidação, e a outra fase, a fase racional, ela em crescimento, em evolução. Uma fase terminando e a outra iniciando agora. É uma fase que iniciou há 80 e poucos anos atrás. Então, nós racionalmente, nós somos bebês, né? Nós temos uma longa caminhada para transformar esse mundo aqui num paraíso racional e nos preparar para o retorno ao nosso verdadeiro mundo de origem, que é o mundo racional, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui materializados, mas nós não somos daqui. Por isso nós somos sofredores imortais. Porque se não fosse assim, a gente não sairia daqui, né? Porque todo mundo gosta daqui, né? Então o sofrimento é a maneira que a natureza tem de nos ensinar, né? E, aliás, o sofrimento é o melhor mestre, né? E está aí a rodo ensinando todo esse sofrimento que nós estamos passando. E não há, porque a gente fica culpando uns aos outros, né? Não há ninguém culpado do sofrimento de ninguém. Não há ninguém. Isso é um movimento da natureza. A natureza nos ensinando, nos forçando a raciocinar, a passar, a evoluir, a deixar de ser um animal, né? Viver como um bicho, uns contra os outros, né? Quanto mais não seja destruindo uns aos outros. Como você falou, dando mais valor à matéria do que à vida. Por causa da matéria, por causa de uns bens materiais, de uma porcaria, de uma pulseirinha se mata. Né? Então é uma loucura. Então esse mundo aqui virou um hospício, né? Ou uma penitenciária. Todo mundo vive preso, todo mundo com medo uns dos outros, né? Então nós estamos vivendo uma fase terrível, horrível e que só tende a piorar. Não tem conserto através do pensamento e da imaginação consertar essa situação, né? Então a população devagarzinho vai tomando consciência de que tem um remédio, que é
respeitar e obedecer às leis naturais da natureza, procurar desenvolver o seu raciocínio, porque tem a cultura do raciocínio aqui na Terra desde 1935. Desde 1935 que não existe mais mistério na natureza, né? Todos nós já sabemos, desde 1935, todos nós não, os que tiveram acesso, né, que procuraram saber quem somos, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, essas questões fundamentais da vida, né, já não são mistérios mais para quem conhece a cultura nacional. Tem um pensador, e aí eu falo inclusive sobre a estrutura de vivermos, lembrando inclusive alguns pensadores. O Marx falava que não era uma consciência não determina o ser social, e sim o ser social que determina a consciência. Essa transformação, acho que passa inclusive desse entendimento, né? As pessoas se entenderem enquanto ser social para desenvolver essa consciência de quem é e para onde vai, né? Vai além de entender como o ser humano como ser social. Entender o ser humano como um ser universal. Porque social está limitado a esse plano aqui. Uma das coisas que a gente tem observado também, né, talvez seja a grande praga, o grande mal da humanidade nessa nova fase, nesse novo milênio, é a questão do resultado da violência e também da depressão, causada inclusive por as angústias que você não consegue nem manter o que você tem, nem alcançar supostamente você necessário. A cultura nacional tem uma força muito grande, inclusive, para curar isso. Cura, porque sabe por que cura? Porque, em primeiro lugar, por que existe esse vazio? Justamente porque terminou a fase do pensamento. Então a natureza já não alimenta mais o pensamento. Então, se não alimenta o pensamento do pensador, né, essa máquina vai enfraquecendo. E a pessoa vai ficando fraca mesmo. Da cabeça. Né? Tanto é que você vê aí a quantidade de gente que está ficando maluca. Né? Por aí é a rodo. Né? Por quê? Porque a natureza já não alimenta mais o pensamento. Né? Então a mente fraca, ela aceita qualquer coisa. Ela está por que deve Esse povo que entra dentro de caminhão cheio de bomba e se explode por aí, entra dentro de avião e se explode por aí. O pensamento acabou. Não pensa mais. Né? Então, assim, para substituir o pensamento, tem um raciocínio. Então, quando chega essa energia, que alívio. É como se a pessoa, sabe, se encontrasse novamente. Você tinha falado sobre a questão da divulgação, se é pela internet, né, os veículos que a gente usa sim, internet, televisão, rádio, como nós estamos fazendo agora, só que a gente preza muito pela divulgação de porta em porta, entendeu? Porque na internet, o que acontece? Lá tem muita coisa boa, mas tem muito lixo também. Então, a internet também acabou se tornando um vazio muito grande, né? Então a gente não se acomoda em divulgar apenas na internet, porque na internet, ao mesmo tempo que você vai lá, você coloca um conhecimento dessa magnitude, aí a pessoa pula um vídeo e tá lá alguma coisa completamente afundada no pensamento, né, na imaginação, nas ambições, e aí a pessoa já sai completamente. Então, a gente preza muito pela questão da divulgação, cara a cara, porta em porta, e principalmente pela leitura do livro. São 21 obras. São 21 livros. 21 livros. A obra básica. A obra básica, 21. Depois a obra básica, tem porque tem complementos. Isso. Tem. E aí, somando todos, nós temos aproximadamente quanto? 1000 livros. É uma bela de obra. Que o senhor Manuel, que o porta-voz do Mundo Racional, ele passou a vida quase que foram 70 anos ditando esse livro. 60 anos ditando esse livro, aproximadamente. Quer dizer, dedicou a vida dele a trazer esse conhecimento para a gente. Especificamente, a terceira conferência em Aracaju, depois dela, né, encerrada no dia de hoje, o que é que vocês levam para as próximas visitas, para os próximos espaços onde vocês estarão, o que vocês divulgaram, o que vocês receberam de energia desse povo de Aracaju, inclusive de Laranjeiras, vocês também estiverem em Laranjeiras, né? Foi lá na câmera. Me fala, inclusive, também dessa simbiose, como foi essa troca de energia. Olha,